Boa noite, senhoras, senhores, profissionais da imprensa, convidados e autoridades. Em nome da Câmara Municipal de Caldas Novas, agradeço a presença de todos nesta sessão solene de entrega de título de cidadã caldasnovense à doutora Sabrina Leles de Lima Miranda. De autoria do vereador Arlindo Ceará, decreto legislativo número 069/2014. Esta sessão está sendo transmitida em tempo real através da TV Câmara no www.câmaradecaldas.go.gov.br. Convidamos para presidir os trabalhos desta sessão solene o primeiro secretário da mesa diretora, gestão 2013-2014, vereador Cláudio Costa, o Claudinho. Convidamos para compor a mesa o vereador Arlindo Ceará, autor do decreto. Convidamos os vereadores Geraldo Pimenta, Marinho da Câmara, Cílio Junqueira, convidamos para compor a mesa o Dr. Lucas Finolti, delegado de Itumbiara, representando aqui neste ato o delegado regional, o Dr. Ricardo Schureik. Convidamos para compor a mesa a doutora Angélica da Fonseca, representando o Grupo Rio Quente. Convidamos para compor a mesa o delegado titular de Caldas Novas, Dr. Alexandre Câmara. Convidamos agora para compor a mesa a homenageada desta noite, doutora Sabrina Leles de Lima Miranda e seu esposo, doutor Jordani Alves Naves, promotor de justiça. Para a abertura desta sessão solene, passo a palavra para o excelentíssimo presidente em exercício da Câmara de Caldas Novas, vereador Cláudio Costa, o Claudinho. Boa noite a todos. Com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Geraldo Pimenta para ler um versículo da Bíblia e após ouviremos a execução do hino nacional. União fraterna, Salmo de número 132. Ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla do seu manto. É como o orvalho de Hermon que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna.
Passa os nomes para mim. Deixa eu ler a biografia aqui primeiro. Mas eu vou olhar na biografia e tal, aí a gente vai ver, porque senão tem que parar. Daremos início à entrega da homenagem. Doutora Sabrina Leles de Lima Miranda, natural de Uberlândia, Minas Gerais. Filha de Mário de Miranda e Milene Leles de Lima Miranda. Tem 2 irmãos, Alexandre e Mariane. Formou no curso de Direito pela Faculdade Unitri em 2005. É casada com o Dr. Jordani Alves Naves. Atuou como delegada nas cidades de Corumbaíba, Goiás, Morrinhos, Goiás, Trindade, Goiás e também na capital, em Goiânia, na Delegacia do Setor Jaó e na Delegacia de Apuração de Crimes contra a Ordem Tributária. Pela primeira vez, trabalhou em Caldas Novas, na Delegacia Municipal. E pela segunda vez em Caldas Novas, é delegada titular na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E responde também pela cidade de Rio Quente, Goiás. Esta é a doutora Sabrina Leles de Lima Miranda. Convidamos o vereador Arlindo Ceará, autor do decreto, para fazer uso da palavra. Senhor presidente da mesa diretora, senhores vereadores, obrigado pela presença, homenageados. Antes dos cumprimentos, eu gostaria aqui de convidar para compor a mesa daqueles lugares aqui vagos, colegas de trabalho da doutora Sabrina, que é homenageada hoje, que também muito enaltecem a Polícia Civil do Estado de Goiás e muito contribuíram para o engrandecimento do trabalho da polícia na cidade de Caldas Novas. Doutor Ulisses Valentim, uma salva de palmas, o convite para compor a mesa. Convido também delegado jovem, atuante, trabalhador, doutor Leilton Barros, para nos honrar com a presença. Gostaria de convidar, representando todos os agentes da Polícia Civil de Caldas Novas, que tem um apreço muito grande por esses valorosos delegados, e especialmente pela delegada de polícia aqui homenageada, os agentes de polícia representados pelo nosso amigo Michel, para sentar aqui junto conosco. Isso, vai representar toda a classe. E está presente conosco ele que, insistentemente, todos os dias, ele falava comigo: olha, tem acompanhado o trabalho, essa mulher tem realizado muito em prol do povo, das crianças, do adolescente, das mulheres, vamos homenageá-la. Eu quero convidar aqui o Bruno para tomar assento aqui, representando também os servidores, Bruno. A nossa homenageada é delegada responsável pela Delegacia da Mulher. E para representar as mulheres de Caldas Novas, vou puxar a brasa para a minha sardinha, para meu fogareiro, e vou convidar a minha esposa, Gisele, para poder a Gisele tomar assento ali na mesa. Gisele Maria Nunes Dantas. Doutor Jordani, hoje já teve quem falasse que minha esposa parece com a sua. Estamos de parabéns, viu, os dois, viu? Cumprimento, nesse momento, os vereadores Geraldo Pimenta, muito obrigado pela presença, meu colega vereador, atuante, companheiro Cílio Junqueira, vereador Marinho da Câmara, esse valoroso companheiro também que nos honra com a presença, cumprimento o vereador presidente Cláudio Costa, cumprimento de forma carinhosa esse homem extraordinário, que a história da Polícia Civil no município pode ser dividida em 2 momentos, um antes e um depois da chegada dele para essa cidade. Revolucionou, reformou, aplicou uma injeção de ânimo
em todos que ali estavam, balançou a estrutura da segurança pública do município, e hoje a delegacia pode não ser uma das melhores, mas não passa vergonha no turista e na população de Caldas Novas. Doutor Alexandre Câmara, grande profissional do direito, extraordinário professor da Unicaldas, que muito tem realizado e trabalhado por esse município. Cumprimento também doutora Angélica, representando a Companhia Termas do Rio Quente, muito obrigado pela presença. Nosso companheiro delegado de polícia, que representa nesse momento o delegado regional, doutor Ricardo Chueire, e também creio que representa a presença da doutora Lúcia Aparecida Silvestre, nossa grande delegada, que foi madrinha da nossa homenageada, e não podemos deixar de lembrar nesse instante. Cumprimento esse combativo, extraordinário, inteligente, promotor de justiça, que tive o privilégio e tenho todos os dias de conviver nas suas convicções, no seu convencimento, na sua luta pela justiça, pela sua luta em defesa da sociedade, e tem sido um dos brilhantes promotores de justiça que conheci, que é o doutor Jordani Alves Naves. É da dinastia Naves de Araguari, mas não é da dinastia dos irmãos Naves, que representam o maior erro judiciário do Brasil, porque esse aí é da dinastia dos Naves ricos, fazendeiros, plantadores de café e criadores de boi, Aguinaldo, lá de Araguari. Mas nos honra aí com a presença, meus cumprimentos. Cumprimento de forma carinhosa a imprensa aqui representada na pessoa do Cícero Campos, esse batalhador, companheiro, amigo de todas as horas, e também do nosso querido Alisson Maia, seu filho, que tem levado Caldas Novas para os rincões do mundo, através do seu portal de notícias, um dos mais acessados hoje do Brasil. Cumprimento meus colegas advogados, nominalmente gostaria de abrir um lugarzinho aí para que convide uma mulher advogada para representar também as mulheres advogadas dessa cidade, e quero convidar a doutora Lorena Paixão, professora da Unicaldas, advogada militante dessa comarca, e representa também nossas mulheres advogadas. Arruma um lugar para ela, aqui perto de nós, aqui, por favor. Cumprimento meu colega advogado, doutor Antônio Henrique dos Reis Moreira, doutor Tiago Andrade Moreira, doutor Diego, a esposa do Aguinaldo, agora também advogado, e demais colegas advogados que aqui estejam. Cumprimento as escrivãs e escrivãos de polícia, em nome da nossa amiga Romilda, que nos prestigia. Cumprimento todos os agentes, autoridades eclesiásticas, civis, que aqui nos honram, e cumprimento, sobretudo, os amigos da homenageada que estão aqui para poder abraçá-la nesse momento em que ela nasce como cidadã para a cidade de Caldas Novas. E dirijo-me, nesse instante, para cumprimentar aquela que, se tivesse escolhido ser modelo, estaria hoje ao lado das grandes beldades do Brasil. Se tivesse escolhido o mundo da moda, provavelmente estaria ao lado de Isabela Fiorentina, Gisele Bündchen e outras mulheres que encantam o Brasil pela sua beleza, pelos traços finos, delicados. Mas, desde criança, sonhou com a carreira policial, sonhava em ser delegada de polícia. Então, quero dirigir meu cumprimento à nossa homenageada. A partir de hoje, já tinha escolhido ser filha do coração e agora legalmente instituída como filha de Caldas Novas, doutora Sabrina Leles Miranda, a quem temos esse prazer de dirigir nesse momento as palavras. Deus me colocou mais uma vez, pela quarta vez, vereador, e me deu muitas alegrias, dentre as quais poder homenagear pessoas que expressivamente prestam serviços à comunidade caldas-novense. E o que dizer de uma moça como a doutora Sabrina, que primeiro veio para Corumbaíba, formada em Direito em 2005, uma das mais brilhantes estudantes e também do curso de delegados de polícia, uma das mais brilhantes acadêmicas daquele curso, logo foi designada pela doutora Lúcia para responder por Corumbaíba, uma cidade que para muitos é pequena, mas tem sua complexidade, que eu digo, doutor Alexandre, que também responde por aquela delegacia, já que é uma terra de fronteira na divisa dos estados de Goiás e Minas Gerais, e por lá, sem dúvida nenhuma, é a porta de entrada de muitos violadores da lei, e o delegado de polícia dali tem muito trabalho e também requer muita experiência. E a doutora Sabrina foi já designada para poder atender aquela cidade. Não demorou muito em encantar todos os moradores.
conquistar a confiança das autoridades judiciárias e também das autoridades executivas pela dedicação, pela transparência, pela coragem, pela lisura com que cumpriu o encargo naquela cidade. De Corumbaíba, um pulo para Caldas Novas. E aqui ela já enfrentou uma realidade diferente, uma cidade interiorana, porém com espírito de metrópole. Uma cidade que enfrenta a sua população, mas que em feriados, temporadas e outros eventos se transforma numa grande capital. E ela, com muita desenvergadura, com muita dedicação, ela conseguiu implantar aqui, implementar um trabalho extraordinário. Hoje, eu coloquei seu nome no Google, que denuncia tudo, tudo fala, e do Google extraí uma entrevista dela, e ela retratou muito aquilo que nós vivenciamos do seu trabalho na delegacia. Imagine um cidadão bravo, igual um tatu dentro de um tonel, vai preso pela polícia militar, chega na delegacia, olha para o Celso, pensou, e agora que eu troco meia dúzia de tapa, corre para o corredor, vê o Miguel, depois vê o Rosendo, e falou, agora eu estou bravo mesmo. Aí entra para presidir o flagrante a doutora Sabrina Leles, com toda a sua elegância, com toda a sua delicadeza, até mesmo os maiores dos trogloditas se reverenciam e se derretem diante desta mulher. E quando abre a boca, mais ainda, pela competência, exatamente por saber que do alto dessa autoridade tem uma mulher altamente capacitada para ocupar seu lugar. E ela retrata, extraí de uma entrevista as palavras dela quando ela disse: eu posso ser mulher, eu posso ser feminina e desenvolver meu trabalho. Ao mesmo tempo em que sou feminina, na hora da atuação, eu sou delegada. Bandido para mim é bandido. E se eu tiver que enfrentar, olhar no olho, eu faço isso. Ela disse isso numa entrevista, o menino Google denunciou e eu peguei essas palavras. E realmente é essa a verdade. E ela foi escolhida para lidar em duas áreas extremamente delicadas, que é a delegacia da infância e a delegacia da mulher. São atores hoje que estão mais vulneráveis à violência, especialmente à violência familiar. As mulheres hoje, um estudo da ONU diz que de cada 3 mulheres, uma sofre violência doméstica. Essas mulheres chegam em uma repartição policial já dilaceradas, destruídas, porque foram humilhadas no seu refúgio, foram humilhadas onde deveriam ser protegidas, onde deveriam ser respeitadas, onde deveriam ser amadas, onde deveriam ser prestigiadas. E elas chegam na delegacia, muitas vezes, trapos humanos, precisam ser reconstruídas. E a delegada que está ali para atendê-la, nada melhor do que aquela que desce da estatura de autoridade e se iguala ao ser humano sofrido, estende a mão, consola e lhe garante que a justiça a amparará, lhe garante que a polícia estará ali para protegê-la. E esse é o trabalho que ela faz. Os adolescentes vulneráveis na violência, mas também atores potenciais de várias barbáries que nós vemos cada vez mais na sociedade, frutos de uma sociedade descontrolada, de uma família desestruturada, de um Estado omisso, mas são esses adolescentes que chegam a desafiá-la. Já vi muitas vezes, como um dia vi, o descontrole de um adolescente diante da sua presença, quase que não teria como nem conversar, dada a agressividade, se portando maior do que a autoridade que o repreendia, ou que pelo menos tentava dialogar, mas ela não perdeu a grandeza de uma grande delegada, de uma grande policial, e com sabedoria ela fez então organizar todos os aspectos ali e concluir o ato para o qual ela foi designada pelo Estado. Então são esses agentes vulneráveis, são esses agentes sofridos, são esses agentes, atores dessa sociedade que massacra quem ela deveria proteger, que encontra nela essa mão amiga. E essas mulheres de Caldas, essas crianças de Caldas, sabem muito bem que ao dirigir-se à delegacia de polícia dessa cidade, encontrarão mais do que uma delegada preparada, de notório saber jurídico, de reconhecida sensibilidade. Encontrarão uma mulher que sabe compreender a alma da mulher, a alma do menino. E é essa mulher que nós procuramos homenagear. O trabalho prestado por ela, com toda a sua competência, a competência técnica, esse notório saber jurídico que salta aos olhos de quem convive, de quem conhece,
o faro afinado de excelente investigadora, a ética pessoal e profissional e seu compromisso com a cidade e seus cidadãos nos permitem dizer que fizemos uma boa escolha e que a Câmara soube reconhecer essa escolha ao votar por unanimidade esse decreto legislativo para Vossa Excelência. A Lei 12.830, recentemente promulgada pela Presidente da República, deu ao delegado de polícia um status de primeiro garantidor dos direitos do cidadão. É o delegado que, mais do que presidir o inquérito, é ele que primeiro mostra os direitos do cidadão, e mesmo aqueles que desvirtuaram e violaram a norma vão saber que estão diante de uma pessoa que vai presidir, vai indiciá-lo pela prática do crime cometido, mas, sobretudo, vai ter nele também um garantidor dos seus direitos. E é nessa Lei 12.830 que vai equiparando a carreira do delegado, a carreira jurídica, que goza das mesmas prerrogativas dos promotores, dos defensores públicos e dos magistrados, que permite o tratamento de excelência a todos os delegados de polícia. Mas a excelência maior está naqueles que se comportam como ser humano, como aquele ser humano que, quando está num degrau mais alto, não olha com indiferença para quem está lá embaixo. Com o ser humano, que é aquele, quando está numa situação mais privilegiada, não vai escarnecer daquele que está vulnerável, daquele que está chateado, que está em frangalhos, que está destruído. E o homem e mulher, criminoso ou cidadão de bem, infrator da lei ou não, todos são seres humanos, são filhos de Deus. A lei é para todos. Da mesma forma que a lei busca punir, a lei também busca proteger os direitos invioláveis, as garantias fundamentais de todo cidadão. E esse primeiro papel, a lei delegou ao delegado de polícia. E quão bom, nós, advogados que lidamos na seara do direito, é irmos a uma delegacia de polícia, invocarmos a autoridade policial e dizer, bem antes da lei, estava lá no artigo 306 do Código Penal, que é o delegado primeiro a ter o convencimento jurídico e ratificar ou não uma prisão efetuada na rua. É o delegado de polícia a analisar com todas as circunstâncias se o crime cometido, todos os caminhos percorridos, consumou-se ou não consumou-se, se a norma foi violada ou não foi violada, se completou-se a lesão ao direito ou não completou-se. E simplesmente depois ele vai dizer se o cidadão permanece preso ou se não vai ser preso. E aí é necessário o notório conhecimento jurídico. A aplicação dos anos de faculdade, a aplicação dos anos de academia, mas, sobretudo, a sensibilidade que faz de um cidadão a autoridade judiciária naquele instante, olhar o cidadão da cidade e poder tomar a decisão mais acertada. E Caldas Novas, na senhora, doutora, pode dizer exatamente isso. Seus irmãos saberão que encontraram, além da beleza exuberante, que encanta, que choca. Eu já vi muita gente dizer que a delegada é uma Barbie, né, Beth? A Beth deixou de fazer a prova, doutora, para estar aqui, ó. A Beth está aí prestigiando, competente servidora do fórum. Eu já ouvi aqui no dia da votação, vereadores falaram assim, eu voto o título, não só pela competência, mas voto 2 vezes pela beleza. Isso veio até de um pastor, que eu queria que ele estivesse aqui hoje, para que eu pudesse fazer essa indiscrição na presença da esposa dele, viu, doutor Jordânia? É porque ele não conhece o vosso estilo, viu? Isso, né? Na sua presença, né? Eu ia fazer isso para ele conhecer. E ele disse ali, olha, eu vou votar também na beleza, então eu voto 2 vezes. E as pessoas da cidade têm isso, mas como é bom o ser humano não ser bonito só por fora. Como é bom a beleza ser construída do interior. Porque a beleza física, ela como a flor murcha com o tempo. A beleza física se desvanece. A beleza física, ela vai desaparecer porque todos nós somos expostos a essa efemeridade, ao tempo que corre e que não nos socorre, ao tempo que voa. E quando o ser humano é construído de uma beleza interior, essa beleza não passa, a beleza amadurece, e essa beleza que amadurece é a que permanece. Então, doutora Sabrina, tenho esse privilégio, na condição de vereador, de lhe entregar a mais alta honraria do município de Caldas Novas.
para que aqui onde a senhora escolheu ser filha desta terra, a cidade a escolha também para fazer um documento público, lhe agraciando com a honraria tão importante, que a transforme em filha, não esperando mais do que pode oferecer, mas reconhecendo tudo aquilo que já foi feito. A sua sensibilidade, a sua competência, o seu espírito, todos os lugares em que passou, deixou a marca. Trindade, uma cidade violentíssima. Ela chegou na primeira semana, uma jovem adolescente encontrada com um cadáver em decomposição, sem muita esperança de que reconhecesse a autoria, e ali foi um trabalho minucioso, onde se ouviu mais de 30 pessoas ligadas diretamente, ou na relação afetiva, ou familiar, ou o que fosse. A imprensa cobrando dela exaustivamente, que era uma resposta, e a figura imbatível daquela delegada dizendo, olha, tenho, não posso revelar, e na hora certa será esclarecido, e o crime foi esclarecido, e os autores presos, graças à competência dela. Trindade a reverenciou, tirando o chapéu, até o padre da cidade tirava o chapéu onde ela passava. As autoridades reconheceram nessa mulher uma grande delegada de polícia, que ali resolveu muitos problemas. E é por isso que ela voltou. E voltou para beber da mesma água em que um dia bebeu e que deixou a mesma impressão maravilhosa desses amigos que aqui estão. Porque se aqui estão, numa noite em que há prova, vejo o doutor Alexandre impaciente, tem que aplicar uma prova de direito penal daqui um pouco na faculdade, mas faz questão de estar presente, os colegas de trabalho, todos os agentes, companheiros da delegacia, o Mauro, a família, todos aqui estão para poder dividir com ela esse momento de extrema alegria. E o fazem porque sabem que estão diante de uma grande personalidade. E veio para Caldas Novas e é aqui que houve o grande encontro. Nada melhor do que a delegada que prende, conhecer o promotor que denuncia, aquele que sustenta as provas colhidas no inquérito e que busca também a aplicação da justiça. E ela também, com esse jeito dócil, transformou. Quem conheceu o doutor Jordani, como eu conheci desde os primeiros dias, nós já vimos nele uma grande transformação, doutor Ulisses, como a flecha do Cupido que estraçalhou o coração e transformou o sisudo representante dos naves de Araguari num homem, hoje até digo, mais sorridente, quem lida no fórum sabe, mais sorridente, repaginado, né, Diego? O homem está repaginado, sorriso mais franco, a sensibilidade aflorando com maior naturalidade. Isso por quê? Porque conheceu o amor. E eu tenho certeza que dessa união, que eu desejo que seja longa, que seja próspera, vai nascer filhos caldasnovenses, para que eles também se orgulhem dessa terra maravilhosa. Eu não quero me alongar muito, porque eu estou enchendo o saco, a paciência, mas quero dizer que para nós é um privilégio a cidade reconhecê-la como filha. E esse título representa o muito obrigado. Representa o muito obrigado das vozes cansadas, sofridas, humilhadas e trêmulas das mulheres que a senhora acolhe. Representa as vozes sofridas da criança e do adolescente vítima de violência. Representa também o reconhecimento e o abaixamento de cabeça daqueles rebeldes da lei, os adolescentes que Vossa Excelência também é obrigada a lidar e enquadrá-los para que possa recuperá-los e que eles possam reencontrar o caminho da ressocialização. É o reconhecimento de uma casa legislativa, é o reconhecimento de uma sociedade que, nesse instante, lhe concede o título de cidadã caldasnovense. Sinta a emoção de nascer para a cidadania, nascer como filha honorária dessa maravilhosa cidade das Águas Quentes, que te acolhe como filha e que Vossa Excelência já aprendeu a reconhecê-la como mãe. Viva Caldas Novas, viva Goiás, viva o Brasil e viva a mais nova cidadã caldasnovense, doutora Sabrina Leles Miranda. Um grande abraço. Convidamos o vereador Cílio Junqueira para fazer a leitura do título. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás,
tendo em vista o que dispõe o Decreto Legislativo número 069/2014, de 9 de outubro de 2014, de autoria do vereador Dr. Arlindo Ceará, confere à senhora Sabrina Leles de Lima Miranda o título de cidadã de Caldas Novas, considerando os inestimáveis serviços prestados em prol da coletividade, dedicando sua existência para elevar o nome de Caldas Novas. Câmara Municipal de Caldas Novas, 27 de novembro de 2014. Assinam vereador Edinaldo da Saúde, presidente dessa Casa de Leis, e vereador Dr. Arlindo Ceará, vereador autor. Convidamos o vereador Arlindo Ceará, autor do decreto, para fazer a entrega do título. Quero pedir licença, presidente, para dividir esse momento, que não é só meu, que os nossos vereadores permitiram. Eu queria convidar os nossos colegas delegados de polícia para entregar junto comigo, doutor Ulisses, doutor Leilton e o nosso querido... Pode falar aqui aquele sobrenome, aquele apelido ou não? Pode não, né? Doutor Alexandre Câmara, mas depois eu conto, viu, Salso? O apelido do homem, viu? Eu vou contar também a aula, teoria lá do direito. Esquecendo também o doutor Jordani, por favor. Convidamos a esposa do vereador Arlindo Ceará, Gisele, para fazer a entrega do buquê de flores. But
Convidamos para fazer uso da palavra a mais nova cidadã caldasnovense, doutora Sabrina Leles de Lima Miranda. Muito boa noite. Boa noite primeiro ao vereador Cláudio, presidente da mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, aos vereadores doutor Arlindo Ceará, o autor e pessoa que muito me honrou com essa homenagem e que até torna difícil as nossas palavras, nossas falas depois do pronunciamento dela. Uma pessoa que tem muita facilidade, que dificulta a vida das audiências de quem está contrário às suas intenções, já que é tão bem preparado, um profissional que é respeitado e honrado nessa lida da advocacia que exerce aqui na cidade de Caldas Novas. Aos vereadores Geraldo Pimenta, ao vereador Marinho da Câmara e ao vereador Cílio Junqueira. Levem aos parceiros, aos demais componentes dessa Câmara Municipal, o meu muito obrigada, pois se o projeto foi do doutor Arlindo Ceará, sei que era necessário a aprovação de todos vocês. Diga a eles que muito me honraram, gostaria que todos estivessem presentes, mas vocês farão isso por mim, e digam que me tornaram uma pessoa mais especial, no sentido de me dedicar ainda mais a essa profissão e ao meu trabalho que é desenvolvido com tanto carinho aqui para a cidade de Caldas Novas. Gostaria de cumprimentar também ao doutor Alexandre Câmara, meu parceiro, meu companheiro lá na delegacia, uma pessoa que eu tenho muita honra em trabalhar. O doutor Alexandre, quando foi designado aqui para a cidade de Caldas Novas, eu estava trabalhando em Goiânia e tive a notícia de que ele viria. E é muito comum que quando tem a vinda, né, de um profissional novo, no caso ele, para assumir a titularidade dessa delegacia de tanta importância, a Delegacia Municipal de Caldas Novas, as pessoas especulem, queiram saber sobre a pessoa. O meu marido foi né, como promotor de justiça da área criminal, muito me perguntou e queria referência, já que ele é da minha turma, ele formou no mesmo concurso que eu. E eu não tinha outras palavras a dizer sobre o doutor Alexandre, a não ser competência, dedicação, honestidade. É uma pessoa totalmente voltada para o que faz. Muitas vezes acaba sendo mal interpretado pela seriedade, pela forma acirrada com que lidar com as matérias que chegam às suas mãos, mas a responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade é imensa. Essa representação, ele é a cara da Delegacia de Caldas Novas. Gostaria de cumprimentar e dar boa noite aos meus dois outros colegas, doutor Ulisses, doutor Leilton Barros, Ulisses Valentim e Leilton Barros, que são do último concurso. Diga-se de passagem, foram muito bem colocados para conseguirem já inicialmente serem lotados aqui na cidade de Caldas Novas. Então, é uma honra para nós poder trabalhar com vocês, contar com vocês no nosso dia a dia, porque sozinhos nós não desenvolvemos nosso trabalho. E por isso, deixo a mesa e parto para a plateia no sentido de cumprimentar a todos os meus companheiros de trabalho, as escrivãs, aos agentes de polícia que aqui estão presentes. Nós não desenvolvemos um trabalho sequer sem a parceria e sem essa união. E isso, doutor Alexandre, muito se vê hoje na Delegacia de Caldas Novas, na Delegacia da Mulher, na Polícia Civil como um todo aqui na cidade de Caldas Novas. Nós não somos 2 times, nós não somos 3 ou 4 times devido a 4 delegados desenvolverem o trabalho, nós somos um time só. Quantas vezes no desenvolvimento do trabalho até de Rio Quente, que é uma cidade vizinha por onde eu respondo, tive a ajuda dos agentes de polícia, Michel, Aline, Gisele, os demais agentes aqui por eles representados, de forma desprendida, né, de forma dedicada, de forma acirrada no desenvolvimento do trabalho, independente do horário, independente de serem lotados ou não naquela cidade, pelo amor, pelo comprometimento com o trabalho, me ajudaram na elucidação daqueles crimes tão graves que já enfrentamos desde que retornei aqui para Caldas e Rio Quente.
Gostaria de cumprimentar também a senhora Angélica, representante do grupo Rio Quente Resorts. Amanhã, inclusive, pela manhã, estarei lá, participando de um evento falando sobre violência contra a mulher, um evento de responsabilidade social da empresa, voltado para as servidoras, para as funcionárias, um evento interno. Foram detectados alguns casos recorrentes lá de violência contra a mulher, e devido a essa perspectiva de poder ajudá-las melhor, de poder prepará-las para poder enfrentar essa situação, nos foi proposta a participação nesse evento. Me sinto muito honrada, é a segunda vez que participamos em evento lá, e leve meu muito obrigada ao grupo. Porque quando a gente prepara, não é? Quando a gente abre o olho dessa mulher que às vezes está sofrendo violência, de certa forma reflete no meu trabalho também. Isso evita, inclusive, o aumento do número de casos por nós atendidos. Então, a gente já ajuda aqui olhando lá na frente, isso é muito bom. Ao doutor Lucas Finholte, boa noite. O doutor Lucas está representando o doutor Ricardo Freire, nosso delegado regional, que está em um curso em Goiânia. Leve meu abraço para ele, ele justificou, e fico muito feliz com a sua presença e de sua esposa, da Mariana, meus amigos pessoais, amigos que eu amo, e estou muito honrada com a presença de vocês, que saíram de Itumbiara para vir aqui participar conosco dessa noite. Ao vereador Cláudio, já cumprimentei, leve os meus cumprimentos ao presidente da Câmara, a doutora Lorena, coordenadora do curso de Direito, da Faculdade Unicaldas, aqui representando esse futuro, esses alunos que estão lá em busca dessa melhoria de vida, em busca do conhecimento. Doutora, a senhora é muito importante no desenvolvimento desse futuro intelectual dessa cidade. Pode ter certeza disso, já que o curso de Direito ele é tão cheio, é um curso tão frequentado, Às vezes os alunos chegam lá, tenho aqui a Lidiane, que trabalha comigo em Rio Quente, é uma das suas alunas, tenho a Elizabeth, temos vários alunos aqui presentes e falam muito bem desse papel desenvolvido pela senhora. Doutora Lorena, advogada, atuante, brilhante também no desenvolvimento de suas funções, sempre está lá conosco, doutora? Apesar de lados diferentes, está lá com muito respeito, com muita ética. Muito obrigada pela presença. A esposa do doutor Arlindo Ceará, muito me honra essa comparação física, A senhora é muito bonita, muito simpática, muito obrigada pela presença também. Ao Bruno, que está aqui representando, ele hoje já não é mais estagiário. Nós conseguimos, inclusive, que ele fosse contratado e cedido para a delegacia para que continuasse desenvolvendo os trabalhos na delegacia, porque muito soma na qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela DEAN, DEPAI e DPCA. A todos os meus amigos que com a graça de Deus conquistei aqui nessa cidade, que eu espero continuar com essa amizade para sempre, porque a amizade não é algo que a gente quer com data determinada, a gente quer amigo para sempre. A amiga é com quem a gente pode contar, a amiga é a pessoa que vai sorrir ao nosso lado e que vai ouvir as lamentações também. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Me dirijo agora ao doutor Arlindo, em especial, por ter me honrado muito com essa homenagem do título. Doutor, quando me veio essa notícia, eu cheguei a pesquisar sobre o que se tratava. Um título de cidadã, eu já tive em vários eventos nas cidades pelas quais passei, estive presente, participando como convidada de algumas dessas homenagens. E lá, como classificação, está escrito o quê? Recebe o título a pessoa homenageada que se dedique à sociedade sem nenhuma pretensão econômica, profissional, de forma desprendida. E isso se encaixa realmente neste momento que eu estou vivendo. Realmente, nas primeiras vezes que eu vim a Caldas Novas, vim como aquática, que eu vi que era a forma que eram chamados os antigos turistas que aqui estavam, que vinham atrás dessas águas termais. Vim como turista. Pela segunda vez, já cheguei a Caldas Novas por profissão. Cheguei designada, foi um desafio grande, estava em Morrinhos, me lembro muito bem da doutora Lúcia, ela até me ligou hoje, mandou um abraço para o senhor. A doutora Lúcia me ligando e colocando esse desafio de ser delegada adjunta
aqui da cidade de Caldas Novas. Eu falei, doutora, mas é muito, né? Será que eu dou? Será que eu tenho capacidade para isso? Ela falou, eu tenho certeza absoluta. Eu falei, doutora, então já que a senhora acredita, eu acredito também, né? E vamos enfrentar esse desafio. E aqui vim. Pela terceira vez que estou retornando a Caldas Novas, agora estamos caminhando para 1 ano, eu vim por amor. Eu vim por amor porque eu estava com a minha profissão direcionada em Goiânia, eu já estava numa delegacia que é considerada um topo da nossa Polícia Civil, a Delegacia de Crime contra a Ordem Tributária é uma delegacia que, em termos de qualidade de vida, ela proporciona muito isso, você lidar somente com advogados, empresários, então não tem essa luta diária com esses criminosos que a gente é acostumado a lidar aqui no dia a dia. Eu morava 5 minutos da delegacia, minha qualidade de vida estava excelente. Mas eu vim por amor. Vim por amor ao meu companheiro, Jordânia, aqui em cumprimento também, doutor Jordânia Alves Naves. Naquela oportunidade que estava chegando a turma nova, do doutor Ulisses e do doutor Leilton, iam ser feitos vários remanejamentos no Estado, e era um momento de decisão, né? Chega uma hora que a gente tem que decidir, mesmo quando eles não querem decidir muito, a gente acaba tendo que tomar a rédea do relacionamento e falar, e aí? Né? Volto, não volto. E me senti muito, mas muito incentivada, não só pelo amor que ele nutre por mim e que eu nutro por ele, mas pela cidade. Caldas Novas não é um sacrifício voltar para Caldas Novas. Apesar de ser um volume de trabalho muito maior do que o que eu estava tendo naquele momento em Goiânia, Caldas Novas jamais poderia significar sacrifício. Caldas Novas é uma cidade do interior hoje que tem uma qualidade. Nós temos a área gastronômica, nós temos a área de lazer, nós temos lojas, nós temos comércio, né, que nos proporciona algo que as outras cidades do interior, raras exceções, não têm. Então, esse amor também pela cidade e a vontade de me dedicar a essas áreas que eu estou hoje, me incentivaram a retornar, a voltar. Me questionaram muito, mas voltar, será que é uma boa? Porque quando a gente volta, dá aquela sensação de comparação com o primeiro momento que estivemos lá. Mas o primeiro momento em que eu estive aqui era outro. Os companheiros de trabalho eram outros, não é? A equipe, muitos continuam. O Roseno, por exemplo, fazia parte da minha primeira equipe. O Michel, hoje, ele já não é diretamente da minha equipe, mas continua colaborando. Graças a Deus, essas pessoas de fibra, essas pessoas que somam muito para o nosso trabalho, estão presentes, continuaram. Mas muitos foram trocados, e não trocados de pior para melhor, mas do que já estava para o novo, para o futuro, para o moderno, para a cabeça, para a frente. Inclusive, até o doutor Lanivaldo, que se aposentou, que foi o delegado titular, que ficou por um bom tempo antes do doutor Alexandre, ele falava, mesmo antes de eu sair daqui, ele comentava, ele falava, olha, já está na hora de eu aposentar mesmo. Está na hora de vir o jovem, está na hora de tocar para frente. Por quê? Porque as técnicas mudam, porque a renovação é necessária. É muito importante que saibamos usar a experiência. É muito importante que saibamos nos aproveitar do que já foi vivido, do que foi de bom aproveitado, do que foi utilizado, principalmente nessa nossa área, técnicas de investigação, experiência no conhecimento da população criminosa local. Mas é importante a renovação. Então, de maneira alguma, o retorno para Caldas Novas, apesar de ter causado espanto em grande parte dos meus colegas da Polícia Civil, significou sacrifício. Caldas Novas, eu estudei a história de Caldas Novas, teve suas águas termais descobertas em 1722. De lá para cá, que começou com aqueles córregos, as águas quentes, e foi essa exploração toda, já foi exploração de ouro, já teve tanto. Hoje, ela é exploração de alegria. Caldas Novas hoje é exploração de lazer, ela é exploração do que é bom. Da janela da nossa casa, nós vemos clubes. Tem dia que a gente está saindo para trabalhar, está aquele dia mais complicado e as pessoas estão sorrindo. Olha o quanto isso é bom. Você olhar, ver aquela quantidade de água, tanta gente está sofrendo pela falta de água, nossa água está ali, está em abundância, e sei que os nossos representantes políticos saberão sempre cuidar muito bem disso. E em outros lugares faltando. Então, voltar para um lugar onde tem abundância de água, como que isso poderia ser sacrifício?
Mas notei que a minha mudança aqui também significaria muito mais responsabilidade do que na primeira etapa, porque eu iria lidar com crimes contra criança, com crimes contra mulher, por atos infracionais praticados por menores infratores que ainda estão em desenvolvimento, aqueles meninos que às vezes a gente fica bem revoltada com a gravidade do crime por eles praticados, mas que você pega o histórico ali de vida deles, é tão triste. Sabe, é aquele menino que já não tem mais mãe, o pai está preso, os irmãos estão todos perdidos, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Então, por mais que seja horrível, muitas vezes os crimes por eles praticados, já pegamos homicídios, latrocínio, nós temos que ver o quê? Como ser humano. E hoje tem uma equipe, tem pessoas que trabalham comigo que conseguem me ajudar a ter essa visão. Muitas vezes a gente fica, às vezes nervosa, fica revoltada com aquela situação, porque a gente acaba assimilando e sentindo aquele sentimento da vítima, da família da vítima que ficou, e tenho pessoas que me trazem para a realidade, me trazem para o controle do emocional. O Celso faz isso muito bem, uma pessoa bem controlada, fala: doutora, tá certo, vamos lá e vamos para frente. A Fernanda, que é uma agente de polícia nova, nós enfrentamos uma dificuldade, assim que cheguei aqui, de uma série de estupros que estavam ocorrendo. E, para falar a verdade, esse caso em si, ele justifica o recebimento desse meu título. Porque, quando eu li, eu falei assim: olha, não pode ter interesse profissional, não pode ter interesse financeiro, tem que ser a doação para a sociedade. E aí eu pensei: poxa, eu sou delegada de polícia, eu estou aqui lotada, é aqui que eu ganho meu dinheiro. Mas, quando eu parei para pensar, esse caso em si, ele foi muito emblemático nesse sentido do recebimento do título. Quem trabalha comigo, a Renata, a Glauciane não está aqui presente, está de férias, elas sabem disso também. Nós, dia 13 de dezembro, agora, iremos em Trindade a pé, eu e minha equipe. E isso não é dedicação profissional, simplesmente. Isso não é dedicação de remuneração, simplesmente. É dedicação para a sociedade local. Nós não dormíamos, nós não descansávamos, nós olhamos mais de... Não sei nem colocar, né, Fernanda? Quantos suspeitos daqueles crimes horríveis contra aquelas crianças e adolescentes. E isso eu senti que era dedicação para o sentimento de querer ajudar essa sociedade. Nós não admitíamos mais que houvesse uma outra vítima. Ligado à investigação e paralela à investigação, comecei a ir nas escolas, fazer palestra, para falar para as meninas: olha, se te abordarem assim, não é verdade, corre, pede socorro. Tanto que, a partir dali, já não houveram mais vítimas. Elas correram, ele tentou, elas correram. Então, isso sim significa dedicação para a sociedade. Agradeço muito. Me sinto honrada, extremamente honrada com esse título, porque sei que o título de cidadã de uma cidade é ser adotada por essa cidade. Hoje não sou simplesmente mais mineira, Hoje eu me sinto nascendo de novo uma semana antes do meu aniversário, inclusive, porque quinta-feira da semana que vem é o meu aniversário. Quinta-feira da semana que vem eu comemoro o dia que Deus me permitiu nascer em Uberlândia. E agora, uma semana antes, eu sempre irei comemorar o dia que vocês, representantes dessa sociedade, permitiram que eu nascesse em Caldas Novas. Muito obrigada, muito obrigada. Em nome da minha família, que infelizmente não pôde estar presente, mas que estão vivendo muito essa honra, essa homenagem comigo. Muito obrigada em nome dos meus parceiros. Sei que daqui a uns dias participaremos, dos próximos títulos, porque eles também são tão dedicados quanto e irão merecer também esses títulos. O Lucas, inclusive, está até recebendo já a semana que vem em Tumbiara. Então, é um reconhecimento que nos honra e nos incentiva a continuar esse trabalho do dia a dia, a continuar essa dedicação. Porque se outros bandidos vierem da forma com que enfrentamos aquele, novamente estaremos unidos. Se for necessário, novamente faremos promessa para o Divino Pai Eterno. Saibam disso, vão ter que ir lá cumprir de novo comigo, porque nós temos esse compromisso com essa sociedade que merece. Caldas Novas está de braço aberto para todos que chegam aqui. Nós atendemos pessoas do Maranhão, do Ceará, da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, de todos os estados. Isso mostra o quanto
Caldas Novas é feliz em receber essas pessoas tão diversas. Então, o mínimo que podemos fazer por Caldas Novas é dedicar que seja essa nossa profissão com tanta vontade e com tanto comprometimento. Respondo também por Rio Quente, agradeço a população de lá por me receber tão bem, por confiar no nosso trabalho. A Lidiane está aqui, que é a nossa representante lá, que atende na delegacia de Rio Quente. Leve o meu abraço para a população de Rio Quente. E Caldas Novenses, meus irmãos agora, que estão presentes, né? Muito obrigada por terem me recebido assim. Muito obrigada por terem me dedicado essa honra deste título. Alisson Maia, nosso representante, inclusive, da Polícia Militar Local. Leve meu muito obrigada à Polícia Militar Local, porque sem a Polícia Militar Local estaremos sem um dos braços. Porque a população, quando ela pede a ajuda da polícia, ela não pede a ajuda da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Ela quer polícia. Ela quer ver o seu problema resolvido. E aqui sempre, desde a primeira, agora na segunda vez que trabalho aqui, sempre contei muito com policiais, até em momentos críticos, em momentos de lidar com bandidos sérios, graves, né, naquele sentido da periculosidade, eu tive o apoio e a oferta de ajuda, até mesmo de segurança, de próprios policiais militares. Eu me sinto muito honrada, e todas as cidades por onde eu passei, eu falei que a Polícia Militar de Caldas Novas foi a melhor com que eu trabalhei, pelo menos pelas experiências que eu tenho, continua sendo. Eu espero que continue sendo assim, porque a Polícia Civil melhorou, mas a Polícia Militar também melhorou e melhora a cada dia. Muito obrigada a todos os presentes. Fazer uso, eu acabei de falar para o doutor Arlindo, fazer uso da palavra, depois que ele explana as suas ideias, se torna, inclusive, algo difícil. Uma pessoa que tem muita facilidade com as palavras, mas saibam que todas as palavras que eu utilizei aqui foram do coração, foram palavras que vieram aqui de dentro. Dona Elza, que está aqui presente, do Conselho Tutelar, leve meu abraço aos conselheiros também, com quem eu conto no trabalho do dia a dia, principalmente, né, em relação às crianças e adolescentes. Muito obrigada pela oportunidade, e são essas as palavras de agradecimento que eu tenho com todos os presentes, com os nossos políticos, com o doutor Arlindo Ceará. Boa noite. Só vai encerrar, Claudinho. Convidamos o excelentíssimo presidente em exercício da Câmara de Caldas Novas, vereador Cláudio Costa, para que faça uso da palavra e, em seguida, o encerramento desta sessão solene de entrega de título de cidadão caldasnovense. E também registramos a presença do vereador Anderson Nunes. Bom, agora imagina a gente fazer um discurso após o doutor Arlindo Ceará e depois da nossa homenageada, senhor. Mas a gente fica muito feliz, e eu gostaria aqui de registrar e deixar registrado que o próximo homenageado para essa Casa de Leis, através de nosso... nós vamos fazer a homenagem e a propositura no título de cidadão ao doutor Alexandre de Câmara, que nós já tínhamos conversado. Eu gostaria de uma salva de palmas para Alexandre de Câmara, que realmente está fazendo um trabalho brilhante. E não é porque hoje a doutora está recebendo o título. Nós já tinha oferecido a ele, vai ter a oportunidade, eu tenho certeza que a nossa Casa de Leis vai aprovar por todos os 15 vereadores, eu tenho certeza. E eu gostaria de cumprimentar a todos em nome do meu amigo Mauro Dias e sua esposa, se sintam cumprimentados, que Deus ilumine cada um de vocês, que vocês retornem aos seus lares com as bênçãos de Deus. Acho que o doutor Arlindo Ceará vai oferecer um coffee break aqui ainda, e que Jesus ilumine a todos e que tenham uma boa noite. Peço a homenageada e os vereadores aqui na frente para a foto oficial, e os convidados ao coffee break aqui no salão de eventos ao lado da Câmara.